Pessoal, tudo bem? Boa tarde, por aqui Marcos Zanetti, advogado, especialista em trânsito, diretor da ABATRAN, Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito. Vou fazer esse rápido vídeo, vou tentar ser rápido, sem corte, sem nenhum ajuste nele, você curto e objetivo, para falar sobre a Resolução 1020. Resolvi fazer esse vídeo tendo em vista os diversos contatos que eu tenho recebido pelo celular de centenas de clientes, principalmente proprietários de autoescola e profissionais de autoescola. Bem, ontem tivemos a publicação da Resolução 1020, que não é novidade, é uma matéria que vem há meses sendo divulgada pelo governo, Poder Executivo Federal atual, para tentar modificar o sistema de formação de condutor, deixando de lado a obrigatoriedade da frequência em autoescola durante o processo de formação de condutor, que é composto por um bloco de aula teórica e um bloco de aula prática, mínima necessária. Eu observei, aqui em rápidas palavras, que diversas pessoas que estão a favor ou que estão contra, falando sobre a publicação dessa resolução. Mas uma coisa que todo mundo esqueceu, e eu venho guardando isso na manga há muito tempo, é que o governo federal esqueceu disso aqui, ó, a Convenção de Viena. A Convenção de Viena, ela direciona para a total segurança viária do utente da via, da pessoa que utiliza a via, seja na qualidade de pedestre, condutor de veículo automotor, condutor de veículo não motorizado e qualquer outra coisa que envolva a matéria trânsito. A Convenção de Viena é o norte da legislação brasileira de trânsito. Claro, essa convenção é um decreto de 1981 assinado pelo então presidente da República, João Figueiredo. É o decreto número 86.714, de 10 de dezembro de 1981. E aqui tem todas as diretrizes. O Brasil é consignatário dessa convenção e ela deve ser observada. Pois bem, dado o recado, vamos agora ao que interessa. Separei alguns tópicos aqui da resolução para tentar tirar algumas dúvidas por esse vídeo. E a resolução é muito grande, tem 142 artigos, sem falar na medida provisória. Uma outra hora vamos falar sobre ela. E a principal dúvida do pessoal que tem feito contato comigo: como é que eu atendo agora um cliente, um consumidor que chega na autoescola? Bem, a dinâmica mudou. Enquanto essa resolução estiver vigente, o procedimento é muito extenso. O artigo 12 enumera 10 procedimentos, desde o requerimento para o início do processo até a expedição da carteira de habilitação ou da autorização para conduzir ciclomotor. Então, o que o proprietário da autoescola tem que ter em mente logo de cara? Chegou alguém para matricular, tirar alguma dúvida? Para tudo. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, antes de pensar em abrir o Renasce, é fazer o requerimento para o início do processo. E esse requerimento do início do processo, ele pode fazer junto ao órgão federal, pelo site do .gov, entrando lá no site do Senatran/Contran, ou então pelo Detran do seu estado. Só que sabemos que o Detran ainda não está preparado para isso. Então, como existe uma opção de escolha, o candidato à primeira habilitação, ele vai fazer esse requerimento para o início do processo pelo site do .gov. Só depois que ele cumprir aquela primeira etapa é que ele pode partir para as demais etapas, que, no caso, a segunda seria a abertura do Renasce. E aí seguir todo aquele caminho traçado lá no artigo que eu acabei de mencionar, que é o artigo 12. Ainda não gravei. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, deixa eu localizar aqui, que eu não deixei muito marcado,
eu vou falar sobre a questão do CEP6, basicamente. Vou resumir, tá? O principal do principal. As pessoas estão perguntando, tem que ter diretor? Tem que ter número mínimo de carro? Bem, pela atual resolução, não. Não existe mais a figura do diretor-geral, diretor de ensino. Enquanto essa resolução 1020 estiver vigente, não há obrigatoriedade de ter diretor-geral, diretor de ensino, não há obrigatoriedade de ter um mínimo de carro pela resolução, tá? Inclusive, há uma brecha maior para falar em veículos, né, que você possa ter outros tipos de veículos que não sejam aqueles que a resolução até então vigente, a 789, traçava, né? Então hoje você pode ter um veículo que é de propriedade da autoescola, um veículo alugado, um veículo compartilhado com uma outra autoescola. Claro que você vai botar um número mínimo de veículo para atender a sua demanda. Se um carro atende sem trazer prejuízo, o Detran não pode exigir um segundo mais, tá? Então, essa é a questão principal. Todas aquelas exigências elencadas na resolução 789 do CONTRAN, 99% caíram por terra. Restou aí 1%. Então, se você vier aqui na resolução, a partir do capítulo 6, né, dos profissionais, órgãos e entidades, lá no artigo 118, começa a falar das obrigações da autoescola, ok? O artigo 118 destaca que o CEP-C, ele tem a missão precípua, né, de formar, especializar e reciclar condutores. E agora podendo, inclusive, formar instrutor, tá? No artigo 119 temos as exigências para o credenciamento. Basicamente, 3 exigências só. Infraestrutura física com acessibilidade, isso porque já está na lei. Existem leis federais que tratam da acessibilidade a qualquer edificação. Então essa lei tem que ser observada. 2. Recurso didático pedagógico, contendo manuais, apostilas, físicos ou digitais. Então você vai ter que ter lá uma pequena biblioteca física ou digital, mantendo um conteúdo programático para formar um condutor, tá? No caso é o CTB, aquelas apostilas que o pessoal costuma usar, sempre usaram, né, para formar o condutor, quando até então faziam as aulas teóricas. E o terceiro requisito de exigência seria um veículo para realização das aulas práticas de direção veicular, podendo ser de sua propriedade, locado ou compartilhado com uma outra autoescola. Por que isso? Porque pela resolução, todo candidato à primeira habilitação, ele está obrigado a fazer no mínimo 2 aulas práticas. Então hoje, se alguém procurar autoescola, chegar nessa fase de aula prática, ela vai fazer somente 2 aulas. E muito cuidado, pessoal. Até ontem, você tinha a obrigação de 20 aulas lá da resolução 789. Ontem. Hoje, já são somente 2 aulas. Aí eu já fiz 2, quero fazer a prova. A questão é, o Detran está preparado para poder agendar essa prova? Essa toda é a questão. Mas não podemos esquecer que existe um contrato, tudo isso, então a coisa se torna muito difícil, tá? E no momento aqui não é para falar sobre isso, porque relação contratual, interferências do poder público, de terceiro, em cima do contrato entre a autoescola e um aluno, isso gera muita polêmica, tá? Mas o importante é que para o credenciamento só temos 3 exigências. Então 99% delas caíram com a revogação da 789. A resolução 1020 revogou completamente a resolução 789, tá?
O processo de credenciamento continua sendo feito junto ao Detran. Eles vão ter que agora se readaptarem a essa resolução. O Detran, ele pode fazer algumas exigências que não estejam na resolução. Porém, as exigências que um Detran de cada estado poderá implementar, ela tem que estar em consonância com a resolução. Ela não pode começar a criar situações, devaneios administrativos para requerer um credenciamento. Porque aqui, para credenciar, temos apenas 3 exigências: estrutura física, recurso didático pedagógico e veículo. Ponto final. Então, qualquer exigência tem que estar no entorno dessas 3. Qualquer exigência criada pelo Detran, sob pena de ser levado para o judiciário para discutir um abuso de poder. Tá? Agora, pessoal, praticamente já indo para o final, em relação a processos administrativos. Eu tenho aqui muitas perguntas de autoescolas que estão respondendo processos correndo o risco de serem punidas com advertência, suspensão de até 60 dias e ter o credenciamento cassado. E isso com base na Resolução 789. Entretanto, por hora, a 789 está revogada. A gente não sabe o que vai acontecer com a 1020. Então, de forma prudente, cabe ao Detran de cada estado e do Distrito Federal manter uma rédea curta sobre esses processos. Juridicamente falando, com a edição e publicação da Resolução 1020, que revogou a 789, todas as penalidades previstas na 789, os enquadramentos e as motivações que pudessem gerar a penalidade de advertência, suspensão ou cassação, não existem mais, estão fora do ordenamento jurídico. Logo, o Detran não pode aplicar penalidade com base na Resolução 789, alegando que a época dos fatos aconteceu. Só que as penalidades foram revogadas, acabaram, não existe mais. Fazendo uma comparação com a parte criminal, porque processo administrativo tendente à punição administrativa e processo criminal tendente à punição criminal, só muda o nome. Os princípios punitivos, muitos do penal se aplicam no administrativo. E um deles é a abolição do crime. Então nós temos a abolição da ilicitude administrativa, do ilícito administrativo. Até ontem, determinado fato gerava uma suspensão, uma cassação. Hoje esse fato já não gera mais suspensão e cassação. Então o Detran, ele não pode aplicar a penalidade decorrente de um fato pretérito, alegando que a época aconteceu. E o processo administrativo chegou à conclusão de que realmente ocorreu e tem que ser punido. Só que a nova resolução extinguiu tudo isso. Então não é prudente que o dirigente do Detran aplique penalidade até ou dê continuidade ao processo. O ideal é que todos eles fiquem sobreestados, paralisados no órgão, até que a Resolução 1020 realmente ela indique, que vai ficar no ordenamento jurídico ou não. Porque hoje ela está vigente. Semana que vem ela pode estar suspensa por alguma decisão judicial do STF ou de outra parte do Poder Judiciário Federal, tá? Seja de primeira instância, de segunda instância, STJ ou STF. Então, é prudente que não se aplique. Todos os processos em andamento, eles devem ficar paralisados. E vinculado a isso, um fator muito interessante é que o parágrafo único do artigo 120 fala o seguinte, que os Detrans dos estados e do Distrito Federal devem estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos resultados de cada autoescola,
de forma sistemática e periódica, emitindo relatórios e oficiando os responsáveis. Ou seja, em uma interpretação gramatical aqui, o Detran não tem mais a incumbência para verificar irregularidades e aplicar penalidades. Na resolução 789 isso estava bem claro. Cabia à autoridade de trânsito estadual, do executivo estadual, apurar mediante processo e aplicar a penalidade. Não é o caso aqui. Claro que tem que ter toda uma interpretação além da gramatical, mas num primeiro olhar, ao longo de toda a resolução, não tem nenhuma ordem, né? Não há nenhuma delegação para que o Detran apure. Simplesmente fala que a apuração das irregularidades deverão ser realizadas mediante processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa do devido contraditório, mas não direciona para o Detran esta atribuição especificamente, por escrito, como existia na resolução 789. Então, subentende-se que o governo federal é que vai ter que apurar. Mas, por hora, vale o que está escrito aqui. Falando em penalidades, a resolução manteve algumas penalidades, mas até que se discuta a resolução de forma mais profunda, não há aqui uma clareza gramatical dizendo que é o Detran que tem que apurar, né? Com relação à fiscalização, o artigo 133, 133 fala que as autoescolas responsáveis pela formação de condutor, bem como outras pessoas aqui descritas, estarão sujeitas às seguintes penalidades: advertência, suspensão e cancelamento do credenciamento, que se equivale aí a uma cassação, na antiga resolução. A advertência, ela está bem clara. Ela só pode ser aplicada quando a autoescola não apresentar material pedagógico ou administrativo para cumprir um daqueles 3 requisitos do credenciamento, tá? Do credenciamento. Então a advertência é tranquila, é fácil de entender. Suspensão do credenciamento. A resolução fala que é em caso de reincidência ou prática de irregularidade grave. Reincidência dá para a gente interpretar, ou seja, se ela foi advertida 2 vezes, no mínimo é isso. Agora, prática de irregularidades graves, o que seria? A resolução não fala. Isso aqui é uma norma em branco, carece de uma nova regulamentação do próprio CONTRAN. Cada Detran do Rio não pode, cada Detran do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, não pode, por vontade própria, entender o que seria irregularidade grave. Para o Detran do São Paulo pode ser uma coisa, para o Detran do Rio pode ser outra. Então isso aqui tem que ser normatizado pelo CONTRAN, ok? Cancelamento de credenciamento. Em caso de fraude, falsificação de documento ou outra conduta de gravidade equivalente. A mesma situação aqui. Qual seria essa conduta de gravidade equivalente à fraude e falsificação de documento? Né? E mais, eu não sou criminalista, mas fraude e falsificação de documentos está dentro do mesmo cenário do capítulo do Código Penal, que eu ainda vou dar uma estudada. Então, às vezes, as coisas podem se confundir, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Só que aqui, nesse capítulo da fiscalização, como eu havia dito, também não está falando quem é que vai aplicar isso. Talvez por uma lógica dos servidores do Detran, dos dirigentes do Detran, eles vão entender que são eles, é óbvio. Porém, pela escrita, pelo que está aqui na resolução, não há um direcionamento para aplicar penalidade. E, quando se trata de poder punitivo, ele não pode ser tratado como interpretação. Ah, eu acho que eu posso. Tem que estar escrito. Em regra, a delegação de poder punitivo não poderia nem acontecer. Mas, aqui diante da resolução, nada existe. Então ficou aí um limbo
Então é mais uma falha da resolução. Isso prova que realmente, para não se falar ao contrário, houve uma tensão, né? Uma atenção enorme para se escrever essa resolução. Está na cara que ela nasceu de um dia para o outro. Então, pessoal, esses são os primeiros apontamentos, e só reforçando, a 789 está revogada. Então, tudo que se fazia pela 789, hoje, por enquanto, não existe mais. Então, existem aí deveres e obrigações dos órgãos públicos de maneira eficiente para colocar em prática a 1020, com parcimônia, com coerência e com conversa com os sindicatos de cada estado. Não pode simplesmente decidir sozinho, tá? Existe aí uma cooperação voltada para o principal objetivo do CTB, que é educar, que consequentemente vai gerar mais segurança viária. Então, enquanto não temos notícia dos bastidores em relação a alguma providência judicial em relação à resolução 1020 do CONTRAN, vale o que está aqui. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. E quando eu puder, eu vou trazer novas notícias. Um abraço a todos, boa tarde.